Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cami Massaneiro e esse é o Demonstração Análise de Dados, Projeto Análise de Personas e Segmentos de Clientes, uma iniciativa da EBAC. Tá todo mundo me ouvindo bem? Dá um toque aqui para mim no chat se vocês estão conseguindo me ouvir. Fala para mim também de onde vocês são, a cidade e o estado. E se vocês já são da área, se estão migrando, se querem começar a carreira. O Fábio falou que tá ok. A gente tem Presidente Prudente, a Débora. Bem-vinda, Débora. Olha, a Raíssa também. Eu adoro quando tem mulher aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Curitiba, Ribeirão Preto, Goiânia, Salvador, Floripa, minha terra natal. Bem-vindo, pessoal. Muito bem-vindo. Tá bonito esse chat, hein? Pessoal, vocês podem estar participando aqui com a gente, mandando comentários e perguntas para o nosso convidado hoje aqui pelo chat. Então, aproveitem, se vocês têm alguma dúvida, para interagir aqui com a gente, tá bom? A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. Todos os cursos são desenvolvidos e aplicados pelos melhores profissionais do mercado. O grande diferencial da EBAC é a alta qualidade dos nossos professores e dos cursos que, ao mesmo tempo com conteúdo aprofundado, são totalmente focados na prática. Este curso vai te ajudar a se tornar um analista de dados profissional e impulsionar a sua carreira nessa profissão em alta no mercado digital. Aprenda a utilizar do zero as principais ferramentas para trabalhar com dados e saiba como extrair insights poderosos para tomar decisões importantes do negócio, com a orientação do André Pérez, engenheiro de dados na Stone. E para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso curso, eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo para vocês verem como que funciona. O analista, ele é o cara que ele permite a tomada de decisão baseada em dados. Extração, limpeza, exploração e visualização. São todas as etapas que compõem a análise de dados. A demanda por esse profissional cresceu muito mais rápido do que a quantidade de profissional disponível no mercado. Então hoje está super em alta todas as profissões que fazem parte desse ecossistema de dados, seja o analista, seja o cientista, seja o engenheiro de dados. Ele é um profissional que ele combina conhecimento de negócios e técnicas de análise para poder gerar insights. Esse curso ele foi desenhado para diferentes perfis. Então, desde da pessoa que nunca teve contato com a parte de programação ou com análise de dados, até para você que já tem algum contato com a área, mas que quer melhorar a sua capacidade de tomar decisões baseadas em dados. Então, se você trabalha com marketing, se você trabalha com gerência de projetos, você vai conseguir aproveitar esse conteúdo para ou migrar para a área de dados ou para conduzir melhor as atividades do seu dia a dia. A gente vai explorar esses dados tanto com o Python quanto com o SQL e a gente vai visualizar esses dados utilizando ferramentas como o Seaborn, mas usando o Google Data Studio, uma ferramenta super utilizada da Google para geração de dashboards. E no final desse curso a gente vai levar todas essas etapas para a nuvem, então a gente vai utilizar a Amazon Web Services para poder escalar as análises para um grande volume de dados. A gente fechou parcerias com empresas reais que vão fornecer dados e desafios para a gente poder resolver nos nossos projetos. Isso vai te preparar muito bem para você poder ingressar no mercado e trabalhar com os desafios do dia a dia dessa profissão. Também vamos passar por todas as práticas e técnicas da área. Então vamos desde a parte um pouco mais de programação até uma parte um pouco mais analítica. No final do curso você vai estar preparado para extrair um grande volume de dados de fontes diferentes, estruturá-las num formato bem bacana para a gente poder gerar inteligência. Meu nome é André Pérez e esse é o curso Profissão Analista de Dados da EBAC. Deu para ver o que está vindo por aí. Então, pessoal, nesse curso, vocês vão aprender a ter domínio global do processo de trabalho com dados, mineração, preparação, análise exploratória e visualização, utilizando também programação em Python para obter e manejar dados de diferentes tipos de fontes, justificar conclusões e encontrar padrões numéricos. Vocês vão estar utilizando consultas em SQL, trabalhando diretamente com bancos de dados, históricos e diferentes formatos de arquivos. Vão aplicar técnicas poderosas de análise de dados e se familiarizar com ferramentas Machine Learning para obter insights e previsões assertivas.
Vocês ainda vão criar relatórios visuais com seus dados de acordo com o público-alvo e aprender a construir gráficos e tabelas. Vão também trabalhar com Big Data em computação em nuvem e aprender a trabalhar de forma colaborativamente em equipe e realizar o controle de versões Git e GitHub. Então, pessoal, aproveitem que a gente tem um desconto especial para você que está participando hoje aqui com a gente, com 50% no valor do curso. Vocês podem ficar tranquilo que esse link não vai inscrever vocês automaticamente no curso, mas vai garantir um cadastro para você garantir o desconto e ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas do curso. Agora, pessoal, eu vou chamar para a gente, essa noite, o nosso convidado. Hoje, aqui na demonstração de análise de dados, a gente vai receber o Felipe Lana, que é graduado da Engenharia de Software pela Universidade do Estado de Santa Catarina, aficionado por novas tecnologias e atuando profissionalmente na criação de modelos preditivos, utilizando dados de robôs industriais e na criação de modelos para classificação de textos, utilizando os processos jurídicos. E, atualmente, ele é consultor de People Analytics na Numera. Boa noite, Felipe. Seja muito bem-vindo. Estão me vendo? Então, assim, obrigada. Primeiro, eu quero agradecer já a tua participação e o tempo que está disponibilizando para a gente, Felipe. E também eu quero avisar o pessoal que eu vou estar aqui acompanhando o chat, eu vou deixar o Felipe comandar essa noite agora, trazer aqui a análise e ensinar para vocês como que a gente faz. Então, pessoal, lembrando, se tiverem alguma dúvida, comenta aqui no chat, pode perguntar, aproveitar mesmo o Felipe aqui, e a gente vai estar acompanhando tudinho, tá, Felipe? É com você. Beleza. Agora. Tudo bem. Vou compartilhar aqui a apresentação. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre um projeto de segmentação de clientes, utilizando a metodologia do NPS, que é uma metodologia que a gente vai discutir um pouco mais agora. Basicamente, a Camila já falou um pouquinho sobre mim aí, eu sou formado em Engenharia de Software na UDESC. Atualmente eu trabalho como analista de People Analytics na Numera, e eu sou do time Python. Tem essa divisão aí, Python, R, tudo bem que eu uso R também, mas eu gosto muito mais de Python. Basicamente, eu vou começar contando para vocês um pouquinho sobre o NPS. O NPS, ele surgiu basicamente em 2003, quando o Fred, um cara chamado Fred, começou a entender que a pesquisa de satisfação que era feita nas empresas era muito complexa. E realmente era muito complexo mesmo. Cada empresa tinha uma metodologia diferente para criar sua métrica, né, de avaliação do cliente, da satisfação do cliente, do pós-venda, né? E essa metodologia, ela basicamente, ela vem com essa pergunta fundamental, que é: qual a probabilidade de você recomendar essa empresa para um amigo ou um colega? Essa pergunta tem várias variações, mas basicamente ela é isso. Então, de 0 a 10, quanto você recomendaria para algum familiar, um amigo seu, essa empresa? E através dessa pergunta, a gente consegue fazer diversas análises que extraem diversos valores para a empresa. Então, basicamente, para a gente calcular esse NPS, que significa Net Promoter Score, em inglês, basicamente, para você calcular ele, você pega a nota das pessoas. Então, a pessoa deu de 0 a 10 a nota, você separa de 0 a 6 os detratores, que são aquelas pessoas que vão difamar a marca, elas não vão gostar da marca, vão falar mal dela. E tem os passivos, que são os neutros, são aquelas pessoas que não dependem de usar a sua marca, mas elas utilizam quando precisam. E tem aqueles promotores, que são aquelas pessoas que realmente compraram a marca, né? Então, eles vão e ajudam a sua empresa a crescer, divulgando para os amigos. A gente vê isso muito nas empresas grandes, né? Como, por exemplo, a Apple, que tem um NPS muito alto. Basicamente, para você calcular o NPS, que é a métrica, você pega a porcentagem de promotores, ou seja, se você está fazendo essa pesquisa com 100 pessoas e tiverem 15 detratores, e vamos botar aí 50 promotores. Então, você pega 50 promotores menos 15 detratores, se forem 100 pessoas. E, basicamente, você vai ter um NPS aí de 35. Aí você me pergunta, o que é uma boa pontuação de NPS? Né? Então,
o NPS ele varia de uma escala de menos 100 a 100. Menos 100 se você tiver praticamente só detratores e não tiver promotores. E 100 se você só tiver promotores e não tiver detratores. Essa métrica, então, ela de menos 100 a 0, você está numa escala ali muito ruim na sua empresa, você precisa melhorar. De 0 a 30 é considerado bom, mas tem que ficar de olho ainda para poder melhorar com o tempo. Claro que o objetivo é sempre melhorar, né? Não tem como. Mas se você já está numa escala de 30 a 70, você já está assim, num padrão muito bom para o mercado. E as grandes empresas, as empresas que estão acima de 70, elas já estão na excelência já de satisfação do cliente. Então, são aquelas empresas, por exemplo, a Apple, o Google, que são empresas que já têm um nome muito grande e que tem muitos promotores dessa marca. Basicamente, através dessa métrica do NPS, você consegue fazer benchmarking com outras empresas do mesmo setor, obviamente, né? Então, se você tem, por exemplo, uma empresa de celular igual a Apple, você consegue comparar com a Samsung, que é também uma empresa de celular, que vende celular. Então, você tem NPS que são divulgados por essas empresas e você consegue comparar o seu NPS da sua empresa com o NPS do mercado. Isso aí te traz uma visibilidade que outras métricas de Customer Experience, né, que tinham antigamente, não poderiam ter. Então, antigamente era muito difícil você comparar a sua empresa com outras empresas. Obviamente que essa comparação ela não é uma comparação 100% eficaz, né, porque cada empresa tem uma peculiaridade. Então, o ideal mesmo do NPS é você estar sempre comparando com você mesmo e tentando sempre melhorar. Isso aí tudo foi só para dar uma introdução no que é o NPS, né, que é a métrica que a gente vai usar aqui hoje para poder fazer essa segmentação de clientes. Eu vou introduzir o contexto, então. Esse é um projeto que foi fictício, né? Basicamente, os dados são de uma locadora de veículos, que eu adaptei para esse projeto, e essa locadora de veículos, ela não fazia pesquisa de NPS antes. Então, começaram agora a fazer isso e contrataram o serviço da consultoria para poder aplicar essa primeira pesquisa e começar a entrar no mundo de calcular essa métrica de satisfação do cliente. Então, basicamente, esse é o contexto. A empresa ela não tinha o NPS ainda, começou a fazer agora, então vamos aos objetivos. O objetivo inicial, então, é calcular o NPS da empresa. Através da pesquisa que a gente vai fazer, a gente vai calcular um NPS geral da empresa, com base em todas as respostas que a gente obtiver. Através desse NPS que a gente calcular, nós vamos conseguir segmentar clientes utilizando esse NPS. Também iremos gerar um painel de análise estratégico, que é um dashboard, né, que a gente vai poder fazer várias análises ali em tempo real, e também propor um plano de ação para melhorar o NPS. Então, isso dentro da empresa, é claro que seria algo muito mais trabalhoso, né? Você teria que entender quais são os objetivos da empresa e também como que os clientes dela se comportam e tudo mais. Você teria que traçar toda uma jornada do cliente para você saber os pontos de interseção ali do cliente com a empresa, né? Para você poder entender como é que o cliente está se saindo em diversos pontos durante a jornada dele na sua empresa. Mas, como aqui a gente está começando agora, a empresa ela nem calculava o NPS, nós vamos fazer essa análise inicialmente. Então, como todo projeto de análise de dados, você tem que começar levantando algumas hipóteses, né? Você levanta algumas hipóteses de negócio para poder te dar um norte, te guiar de acordo com aquela empresa para onde você vai, né, com os dados, porque você sempre precisa ter um norte, alguma questão para você validar se ela é real ou não. Então, as hipóteses são basicamente a primeira etapa de qualquer projeto de análise de dados. Então, aqui eu separei 4 hipóteses que eu trouxe, né? Então, basicamente, existe um grupo em que a nota de NPS costuma ser pior do que os demais, um turno que a nota de NPS costuma ser pior do que os demais turnos. Então, o turno aqui seria manhã, tarde, noite, madrugada. Então, você tem uma locadora de veículos, ela funciona 24 horas, e a minha hipótese é a seguinte: existe algum turno desses que a nota de NPS é pior do que os outros. Entendeu?
A minha segunda hipótese existe uma distinção entre homens e mulheres em relação à nota do NPS. Então, homens ou mulheres possuem uma nota maior de NPS. Essa é a hipótese. A terceira hipótese a nota sobre os veículos, atendimento, espera, funcionalidade do veículo são diretamente proporcionais à nota do NPS. O que isso quer dizer? Essa é uma hipótese um pouco mais complexa. Primeiro, veículos, atendimento, espera e funcionalidades do veículo são algumas notas que o cliente também forneceu por fora do NPS, através de uma outra pesquisa, sobre os serviços. Então, tudo envolvendo o veículo, motor, se o veículo estava limpo, isso entra dentro da categoria veículos. Atendimento entra todo os funcionários da empresa, como é que foi o atendimento, se foi rápido. A espera é em questão do veículo, do atendimento também e do veículo. Então, por exemplo, se você teve que esperar no portão, você teve que esperar o translado do aeroporto para a locadora, tudo isso entra na espera. E as funcionalidades do veículo seriam, por exemplo, se tem o som, se você gostou, sei lá, do ar-condicionado, tudo isso. Então, você tem essas notas que também variam de 0 a 10 para cada um desses itens. E a minha hipótese é que essas notas são diretamente proporcionais ao NPS. Então, se a pessoa marcou lá aquela nota 10 para o veículo, nota 10 para o atendimento, nota 10 para a espera, nota 10 para a funcionalidade do veículo, eu espero que o NPS dessa pessoa também seja 10. Essa aqui é a hipótese. A quarta hipótese, ela fala um pouco sobre clientes de diferentes tipos de cadastro. Então, cada cliente da empresa, ele tem um tipo de cadastro. Pode ser platino, 5 estrelas ouro, 5 estrelas, tem não membros, tem um clube de clientes. Então, você tem algumas categorias que aquele cliente entra dentro da empresa, isso é uma particularidade da empresa, e que a gente tem essa hipótese que possuem diferentes níveis de NPS. Então, clientes platino, que são alguns clientes, vamos dizer assim, top de linha, eles provavelmente têm um NPS maior do que um cliente que não é membro. Pelo menos essa é a nossa hipótese, né? Agora nós vamos observar os dados e validar se essas hipóteses são reais ou não. O primeiro passo, então, já entrando no Python, é começar a fazer a remoção dos dados faltantes. Então, você pega uma base ali, a base ela está cheia de problemas, ela vai ter dados faltantes, vai ter categorias escritas erradas, então você vai ter diversas coisas que você vai ter que processar os dados para manter eles de uma forma, vamos dizer assim, limpa. Eu estou vendo aqui a pergunta da Bruna, o NPS, eu já vou responder essa daí, Camila. O NPS ele é coletado em diversos pontos na jornada do cliente. Neste caso, dessa empresa fictícia, ele foi coletado em um só momento, que é após a entrega do veículo. Então, normalmente são 5 dias após a entrega do veículo. Então, a pesquisa chega para você posteriormente ao serviço. Essa é uma pesquisa relacional, que mede a avaliação do NPS para toda empresa, mas o correto é você ter várias pesquisas de NPS em vários momentos diferentes do cliente, para que você tenha uma visão muito mais abrangente da empresa. Voltando aqui agora para o pré-processamento, depois que você faz toda essa limpeza dos dados, você removeu as linhas em branco ou tratou elas de acordo com o negócio, né? Limpou os dados, padronizou eles corretamente e tal, você vai para uma terceira etapa, que é a extração de variáveis. Então, por exemplo, você tem lá uma data, uma hora, uma coluna. Você vai trazer outras variáveis disso. Então, você vai pegar o turno, que nem eu peguei lá manhã, tarde, noite, madrugada. Você vai agregar também, você vai pegar o dia da pesquisa. Então, por exemplo, em vez de você pegar a data toda, você se agrega por dias. Você pode fazer até melhor, você pegar, por exemplo, segundas-feiras, terças-feiras, pegar o dia da semana de cada coisa, e você consegue gerar várias granularidades de dados a partir dessas variáveis que você já tem. Então, você consegue criar novas variáveis. Isso que é uma parte que eu acho uma das mais incríveis na análise de dados, justamente você ter essa percepção de que você consegue criar novas variáveis para você analisar. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre, eu vou passar um pouco o código, mas eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou mostrar para vocês como é que foi feito isso mais ao final.
Aqui vocês têm uma amostra, então, de como que é essa tabela da pesquisa. Você tem, já depois que eu fiz todo esse tratamento, você tem, então, o horário de retirada do veículo, o tipo do cliente, que se é ouro regular, se é não membro, platino, que eu estava explicando. Você tem a conta premium, se é um cliente premium ou não, o NPS já tratado, então você já tem se é neutro, promotor ou detrator. E tem uma coisa muito importante no NPS, que eu não mencionei ainda, que é o comentário. Essa pergunta, muitas vezes, ela vem junto com uma caixa aberta de comentário para a pessoa, para o cliente, que através de análise também de texto, a gente consegue identificar alguns pontos nesses comentários que trazem insights muito valiosos para a empresa. Aqui eu não fiz essa análise, mas numa empresa real mesmo, seria uma análise completamente válida de ser feita e traz muitos resultados, até muitas vezes mais do que a própria nota do NPS. O objetivo principal do aluguel então, nós temos negócio e lazer, lazer e negócios. Tem essas 3 possibilidades de categorias. Temos também o horário de entrega, que é similar ao horário de retirada, né? Então, uma hora ele retirou e uma hora ele entregou o veículo. Temos o valor do NPS, aí entram aquelas 4 métricas que foram feitas a pesquisa, né? Veículos, funcionalidades, atendimento e espera. O tempo de aluguel, que é o período que a pessoa ficou com o carro. Aí eu também separei entre até 4 dias e mais 4 dias, para poder tentar fazer alguma análise com isso. E temos o ID do cliente, que foi o cliente que respondeu essa pesquisa. Outra base de dados também que a gente tem é a base do cliente. Então, a gente tem o gênero, se é homem ou mulher, a idade do cliente, o ID, a gente poder correlacionar essa tabela de clientes com aquela outra tabela da pesquisa. Então, a gente sabe quem que é o cliente que respondeu aquela pesquisa. A gente traz a renda anual dessa pessoa. Eu também categorizei entre alto, médio e baixo, de acordo com os quartis da distribuição dessa renda. Então, basicamente, se você ordenar a renda anual da menor para maior e dividir em 4 pedaços iguais, em 3 pedaços iguais, no caso, a primeira seria baixo, a segunda médio e a terceira alto. E a idade também categorizada, que eu também fiz dessa mesma forma, entre idoso, jovem e adulto. São essas 3 categorias. Vocês vão ver que muitas dessas coisas eu acabei não utilizando, porque eu vi que não tinha muito sentido na análise. Então, elas estão aqui para ser usadas, mas nem sempre você vai utilizar. Aqui, então, eu já realizei uma primeira pré-análise de dados com o Python mesmo. O que vocês estão vendo aí se chama uma matriz de correlação. Essa matriz de correlação, essa primeira coluna dela, que tem ali veículo, esse primeiro quadrado da primeira coluna seria o veículo, o segundo quadrado, funcionalidades, o terceiro quadrado, atendimento, o quarto quadrado, a espera, e o último quadrado, o tempo de aluguel. E o valor correlacionado ao NPS, o valor do NPS dos clientes. Então, na escala ao lado, vocês veem que varia de 0 a 1, e, na verdade, de -1 a 1, e se você tiver uma correlação próxima a 0, quer dizer que não tem correlação entre os dados. Então, quer dizer que se um variar, o outro não vai necessariamente variar. Enquanto, se você tem uma correlação forte, você tem, por exemplo, o atendimento tem 0,86 de correlação com o NPS. Isso significa que quanto maior a nota de atendimento, maior a nota do NPS. Isso aí tem uma correlação positiva. Basicamente, todas as correlações ali, tirando o tempo de aluguel, são positivas, e sendo que de atendimento é a maior. Né? Então, quanto maior a nota de atendimento, maior a nota do NPS. Isso aqui, só essa matriz de correlação, ela já mata uma daquelas nossas hipóteses, né? Que era a hipótese justamente que, quanto maior as notas, né, de espera, atendimento, funcionalidade e veículo, maior a nota do NPS. Então, aqui a gente já mata essa hipótese e a gente valida ela como verdadeira a partir daqui. Além disso, né, além de fazer essa análise com Python, também entra a parte estatística, né, que a gente tem que fazer também várias outras análises estatísticas. Aqui
eu construí esse painel, eu também vou mostrar isso para vocês no final, já em funcionamento, foi feito no Power BI. Basicamente aqui é um dashboard para apresentar os dados para os clientes, para os gestores da empresa. Então, vocês estão vendo aí que ele traz a taxa de resposta, que é importantíssimo, porque normalmente essa pesquisa de NPS, ela não é respondida por todos os clientes. Você normalmente envia para todos, mas você tem uma taxa de resposta normalmente em torno de 20%. A metodologia, ela fez diversas análises, né, e a metodologia fala que se você tiver acima de 15% de taxa de resposta, você consegue interpretar esses dados e criar uma análise válida. Mas, obviamente, quanto maior a taxa de resposta, melhor. Então, é uma preocupação sempre você tentar aumentar a taxa de resposta dos seus clientes também. Então, por isso que eu trago isso nesse painel, para os gestores terem noção de quantas pessoas estão respondendo. Então, você tem ali a nota do NPS, que varia de menos 100 a 100, aquele traço preto ali seria a meta, né, que seria entrar para excelência, ou seja, acima de 70. Aí temos a taxa de resposta. A taxa dentre as respostas significa o quê? Quando eu for mostrar para vocês, vocês vão ver que quando eu clicar em alguma coisa nesse dashboard, ele filtra todas as outras caixinhas, né, vamos dizer assim, para aquele clique que eu dei. Então, se eu clicar, por exemplo, em manhã, ali nesse NPS por retirada, e clicar naquele pontinho manhã, todos os dados vão incluir só as pessoas que retiraram um veículo de manhã. E isso vai fazer com que tudo mude ali no dashboard. Eu vou mostrar para vocês ao vivo isso. Inclusive, eu acho que eu posso mostrar agora, vai ficar mais interessante. Quer ver? Eu vou parar essa apresentação aqui, mostrar e depois eu volto para ela. Só um minutinho. Beleza, aqui agora vocês estão vendo já dentro do Power BI mesmo esse dashboard. Então, vocês, não sei se vocês estão vendo, mas aqui, quando a gente clica em qualquer coisa, ele filtra todos os dados por onde você clicou. Então, por exemplo, vamos fazer uma análise aqui usando esse dashboard. Basicamente, aqui nós temos o NPS por gênero, então masculino e feminino. Aqui, de cara, a gente já consegue ver que o feminino é menor do que o masculino. A nota de NPS dos homens aqui está 48, enquanto das mulheres está 37. Se você clica em cima aqui do feminino, o dashboard atualiza para considerar só os dados de mulheres. Então, você vê que 40% das respostas foram de mulheres e elas têm um NPS de 37. Isso corresponde a uma taxa total de resposta de 11%. Isso aqui é importante, aqui que entra a parte estatística. Eu não fiz nesse dashboard, mas deveria ter sido feito. Para você saber se é significante a diferença entre homens e mulheres, você deveria fazer um teste estatístico, que é saber o intervalo de confiança de cada uma dessas métricas para saber se existe uma diferença real entre os 37 de mulheres e os 48 de homens. Nesse caso, eu não fiz essa análise estatística, mas deveria ter sido feita. Então, a estatística, na análise de dados, ela entra para ajudar, sempre. Né? Então, você tem que contar com ela também em diversos momentos. Então, aqui, por exemplo, uma análise que a gente pode fazer é que, clicando aqui nas mulheres e reparando que no turno de retirada do veículo na madrugada, vocês podem perceber que aqui a nota de madrugada é apenas 8 de NPS, ou seja, é muito ruim a nota de mulheres à noite, na parte da madrugada. Isso aí deveria ser investigado pela empresa e ela realizar diversas análises para poder gerar um plano de ação ideal para aquela empresa. Outra análise que a gente pode fazer aqui, que é interessante, é sobre o tipo de cliente, que eu estava falando, platino, ouro 5 estrelas, regular. Aqui vocês veem que o clube de membros e o não membros, se a gente clicar aqui e selecionar apenas esses dois, a gente vai ter 16% de resposta, ou seja, 191 respostas, e a gente tem também que a nota, em geral, está muito ruim. Está vendo? 35 a nota geral de NPS, desses não membros e clube de membros, enquanto quem é platino e também círculo do presidente da empresa,
possuem notas de NPS mais altas. Então, aqui você já sabe duas coisas. A primeira é que você consegue, vamos dizer assim, entender os promotores da sua empresa, ou seja, você consegue entender bem mesmo como que os promotores, por que eles gostam da sua empresa e talvez estender isso para os neutros e detratores, aumentando sua nota geral, ou também entender também o comportamento dos detratores. Os detratores, eles trazem esses insights que devem ser tratados pela empresa o mais rápido possível, porque são pessoas que falam mal da sua marca, e isso aí para qualquer empresa é muito ruim. Aqui, nesses 4 aqui, a gente tem um gráfico de dispersão da nota, que vai de 0 a 10, em relação ao NPS, que vai de menos 100 a 100. Então, aqui a gente consegue ver que a correlação que a gente viu naquele outro gráfico lá daquela matriz de correlação funciona, porque quanto maior a nota, maior o NPS. E se a gente colocar o mouse aqui, ó, e deixar ele um pouquinho, você vê os comentários. Então, eu coloquei os comentários aqui para a gente poder ter uma noção de quem que são aqueles detratores, quem que são aqueles clientes. Então, quem deu uma nota 3, por exemplo, em veículo, falou, o carro é velho, ele aparenta ser bonita, mas com 44 milhas, 44 mil milhas rodadas, né, a 60 milhas por hora, os pneus só aparecem toda hora que estão vazios, por exemplo. Então, você tem diversos comentários também que devem ser analisados para poder criar toda essa persona de quem são os detratores e quem são os promotores da sua empresa. Aqui nós temos semelhante, né, aqui a devolução, nós temos também bem semelhante aqui a retirada, então isso aqui não deu uma análise muito boa. Agora eu vou voltar para a apresentação. Depois, se vocês tiverem qualquer dúvida desse dashboard, a gente pode voltar nele. Vou voltar aqui para a apresentação. Isso, beleza. Aí, depois de você ter feito toda essa análise, tudo isso, né, levantado o dashboard, agora chega a hora de você apresentar os resultados. Então, você tem que criar um plano de ação. Aqui eu dei uma sugestão de um plano de ação. Claro que, se você estivesse fazendo uma empresa real, você conversaria com muitas pessoas e chegaria num plano de ação muito mais efetivo, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, que homens apresentam NPS maior que mulheres. Clientes do tipo não membros e clube membros apresentam os piores NPS, o turno da madrugada é o pior. Então, um plano de ação seria melhorar o atendimento para as mulheres, principalmente no turno da madrugada, e levando em consideração também aqueles que são não membros e clube de membros, #1. E com isso a gente teria realizado um plano de ação. A partir desse plano de ação, o ideal seria medir novamente o NPS para a gente poder acompanhar o quanto melhorou, entendeu? E isso que funciona o NPS. O NPS ele é nada mais, nada menos que um termômetro para a sua empresa. Então, através das análises que a gente faz, a gente tem que sempre estar refazendo essas análises para a gente ver qual que foi a diferença a partir do plano de ação executado. Então, se funcionou ou não o plano de ação. Essa que é a grande sacada do NPS. Então, é sempre comparar o seu NPS com você mesmo. Fazer essa análise em diversos tempos. Voltando aqui, vocês veem que temos a contagem de pesquisas por dia da pesquisa, mas o ideal seria que esse gráfico aqui apresentasse essa pesquisa ao longo de anos. Então, como a gente acabou de fazer essa análise, né, eles não faziam antes, tudo bem, a gente colocou por dias aqui, a quantidade de dias, quantidade de pesquisa por dia, mas o ideal seria a gente ter essa noção do NPS, a evolução do NPS pelo tempo. Então, fazer essa pesquisa constantemente seria o ideal para ter essa análise. Por fim, as conclusões aqui que nós temos o NPS ele consegue trazer muito valor, desde que analisado com o tempo, a partir das suas ações que você faz para melhorar ele. Então, você está sempre observando quais são as melhorias que você fez e o quanto que elas afetaram nessa nota do NPS. As taxas de respostas foram suficientes para uma análise, mas essas taxas de resposta, quanto maior o número de respostas, melhor essa métrica em representar a sua empresa como um todo, né, para todos os clientes. Então, é importantíssimo que você também
atente na análise a melhorar essa porcentagem de respostas, né? E o NPS, que eu falei, ele é só um termômetro, ele mede afinidade com o cliente de sua empresa, ele não é um meio, ele não é um fim, ele é um meio para poder chegar ao fim, né, que é melhorar a satisfação do cliente com a sua empresa, né? Isso, tudo que a gente fez aqui foi uma análise bem simples do NPS, claro que tem milhões de outras coisas que poderiam ter sido feitas, né? Mas eu quis trazer aqui para vocês só uma ideia de como seria feito uma análise levando em conta uma métrica que é utilizada largamente nas empresas e de forma bem simples, né, que não tem muito mistério. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, agora o código em Python, né, que eu falei que eu ia mostrar. Só um minutinho, então. Aqui, basicamente, é um ambiente de desenvolvimento Python preferido pelos analistas de dados, que são o Jupyter Lab, Jupyter Notebook, enfim, qualquer Jupyter aí, onde que a gente costuma trabalhar. Basicamente, aqui, eu crio isso aqui é através de Markdown, eu gosto de contar uma história, usar a ferramenta para escrever, porque ela permite isso. Então, ela permite que você, além de escrever código, você analise aquele código. Então, é uma ferramenta muito boa para você fazer análise. Então, aqui eu crio um contexto, explico mais ou menos o que eu expliquei na apresentação, os objetivos, levanto as hipóteses, aí entra a parte de desenvolvimento, que é o código. Então, aqui eu vou dar uma passada bem rápida no código, não é para ninguém ficar perdendo muito tempo tentando aprender os códigos agora, né? Mas só para vocês terem uma ideia geral assim, de como que é feito. Né? Então, basicamente, aqui a gente faz alguns imports, algumas bibliotecas que ajudam a gente a fazer esse desenvolvimento, né? Tem o processamento, o ETL, então o que a gente faz? A primeira coisa é abrir uma base, extrair, pegar alguma base, extrair ela, transformar ela e carregar ela para ser trabalhada. Isso que é o Extract, Transform e Load, que é o ETL. Basicamente, então aqui nós temos, olha, esse dado aqui foi aquela primeira tabela que eu mostrei para vocês, e esse segundo aqui é a base de clientes. Aqui, basicamente, essa base ela veio com tanto de colunas que não servia para nada para a gente, então eu já removi elas logo de cara. Então, basicamente foi isso que eu fiz aqui. Lembrando, estou extraindo os dados de alguma base, vou transformar eles para deixar eles prontos para serem analisados e depois eu vou salvá-los novamente. Então é isso que eu faço aqui. Todo esse código aqui é para isso. Aqui nós temos uma análise inicial. Vocês verem que essa matriz aqui de correlação ela é muito maior do que a outra, porque aqui eu usei os dados ainda não tratados completamente. Então você vê que tem satisfação geral, condições mecânicas, está bem mais segregado do que aquelas métricas que eu levei para o Power BI. Aqui você tem uma análise muito mais, vamos dizer assim, segmentada mesmo do processo. Então, por exemplo, me sinto como um cliente valioso, tem uma correlação altíssima com o NPS. Então, se você faz seu cliente sentir que ele se sinta valioso, você normalmente tem uma satisfação boa de cliente. Isso funciona também para a utilidade da equipe, velocidade do serviço. Então, isso foi tudo aquilo que eu agreguei e chamei de atendimento. Entendeu? Então, por isso que essas métricas aqui, elas são melhores para correlacionadas ao NPS. Né? Então, quanto maior elas, maior o NPS normalmente. Aí aqui a gente começa a fazer as engenharia de características, que foi o que eu falei com vocês, que é a parte que eu acho bem legal, que é pegar, por exemplo, um formato de data e hora e transformar em turnos, por exemplo, que é isso que eu fiz aqui. Aqui, por exemplo, eu pego o valor do NPS e já calculo se são promotores, detratores ou neutros. Então, aqui eu estou fazendo todas as transformações de dados. Aqui você já vê a proporção, por exemplo, de cada um que tem. Então, tem 63% de promotores, 17% de neutros e praticamente 20% de detratores. Isso, subtraindo promotores e detratores, dá 40%, 44%, né, que é exatamente o NPS. Aqui, o NPS é 44%. Aqui é onde que eu faço aquela agregação que eu falei. Eu junto veículo, funcionalidade e atendimento. Eu pego algumas outras métricas e junto elas para poder fazer uma agregação delas. Em seguida, eu
eu vi a distribuição aqui das notas, né? Então tem muito mais 10 nas notas do que as outras, que é normal, né? As pessoas normalmente colocam 10 se não tiverem um problema. Eu faço isso para tudo. Aqui nós temos já uma amostra, né, da tabela que eu mostrei para vocês. Aqui eu já começo o tratamento da base de clientes. Você vê que a base de clientes ela tem 4.348, que é justamente aquele valor que estava aparecendo no dashboard. Aqui já tem aquela pré-análise que eu fiz já, levando em conta as variáveis agregadas, que eu calculei logo ali em cima, né? E, por fim, a conclusão, que é basicamente a conclusão que a gente teve aqui agora, né? Que dá para fazer uma análise bem legal usando o NPS, mas que ele tem que ser feito com o tempo, né? Então, quanto maior o tempo utilizando a métrica, melhor vão ser suas análises. E aqui de Python é basicamente isso. Eu vou voltar agora novamente para a apresentação aqui para encerrar. E é isso. Muito obrigado aí pela atenção aí de todo mundo. Esse QR Code aí é do meu LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar lá, aceitar todo mundo, pode ficar à vontade. Legal, foi maravilhosa essa aula. Estava aqui, foi muito boa a explicação. Olha aqui, a gente tem a Giovana falando obrigada, o Francisco também, parabéns, Felipe, muito bom. Legal, assim, muito legal mesmo. Eu vi que as mulheres interagiram mais que os homens aqui no chat, hein? Adorei isso. Geralmente é difícil a gente ver mulher nessas partes. Aqui, ó, o Christian também. Crislan botou parabéns. Sayonara. Muito obrigado pelos parabéns. Bom, pessoal, eu vou deixar, então, o Felipe tomar uma aguinha agora. Aproveitem para mandarem as perguntas que vocês têm aqui. Enquanto ele vai tomando uma água, eu vou deixar, então, para vocês falar mais um pouquinho do nosso curso e como que funciona a nossa metodologia. Então, deixa eu colocar aqui para vocês poderem estar acompanhando. Bom, eu não sei por que não está... Infelizmente, eu não estou conseguindo colocar de novo o meu slide aqui, mas a nossa metodologia, se você tem vontade de trabalhar como analista de dados ou migrar para essa carreira, você precisa conhecer o curso online da EBAC, Profissão Analista de Dados. O curso é ideal para quem quer iniciar a carreira de dados e, ao fim do curso, você vai dominar diversas ferramentas analíticas avançadas e também vai criar projetos finais desenvolvidos que vão enriquecer o seu currículo. O curso é composto por videoaulas detalhadas e de fácil entendimento. Você vai desenvolver várias atividades práticas no ritmo mais apropriado para você e vai receber feedbacks individualizados de tutores para aprimorar ainda mais o seu trabalho. Você também vai realizar projetos para consolidar o seu conhecimento e enriquecer o portfólio e vai sim receber o certificado da EBAC. E além do mais, a gente tem para vocês que ao se matricularem ganharem um mês de curso de inglês na IF English Life, com acesso a 16 níveis de certificado reconhecido internacionalmente. Então, aproveitem a oportunidade que a gente tem para vocês de um desconto especial de 50% no valor do curso de Profissão Analista de Dados. Para vocês poderem estar garantindo esse desconto, basta clicar no botão que aparece, clique aqui em destaque no seu vídeo e garantir esse desconto. Aproveitem que o desconto é por tempo limitado. Então, agora vamos chamar aqui o Felipe para tirar dúvidas. Então, se vocês tiverem, pessoal, bota aqui para mim no chat, para a gente estar aproveitando o Felipe. Então, Felipe, vem para cá, para a gente aproveitar e tirar a dúvida do pessoal. A galera aqui, a mulherada que está dominando o chat, né, pessoal? Vamos aproveitar aqui, mandar mais perguntas, interagir. A gente tem uma pergunta aqui, ó, da Maria Fernanda. Qual é a melhor técnica para analisar dados, esses dados mais qualitativos? Olha, dados qualitativos, você tem diversas formas de analisar eles, mas o principal mesmo é o entendimento do negócio, né? Se você entende o que aquela métrica representa, você já está meio caminho andado para fazer qualquer análise. Então, é sempre entender bem o que cada uma das variáveis quer dizer, cada um dos grupos, ou os variáveis qualitativos, né? Então, é basicamente isso, é fazer essas análises. E separar em grupos, né? Então, você tem variáveis qualitativas, muitas vezes você pode correlacionar uma com as outras, né? E fazer análises bem legais. Sim, também aqui
do Clayton Kenji. Quanto tempo você levou para construir essa análise? Olha, essa análise, eu não demorei muito tempo para fazer ela ficou bem rasa, né? Daria para fazer muito mais coisa aqui. Foi mais para trazer uma demonstração mais simples mesmo de como que é o processo de análise de uma métrica que é utilizada nas empresas, né? Mas, em geral, isso aí depende de cada pessoa, né? Depende da profundidade que você quer chegar na análise. Essa daqui mesmo eu demorei algo em torno de 2 dias, assim, não um tempo inteiro fazendo, mas para chegar nesse ponto que eu deixei. O que você dá para o pessoal que está começando agora ou está querendo migrar para essa área? Olha, isso aí até a Numera que me ensinou muito, é o famoso pensamento crítico, né? Então, se você quer trabalhar com análise de dados, é importante, muito importante mesmo, que você tenha uma análise crítica dos seus pensamentos, né, das suas análises, para poder eliminar vieses, né? Hoje em dia, existem vários vieses que as pessoas levam para os dados e tomam decisões baseadas nesses vieses, que é extremamente errado. Então, o que eu aconselho mesmo é estudar sobre esses vieses, porque se você toma conhecimento dos vieses, você tenta reduzir eles. Claro que sempre terão vieses, né? Vieses acontecem para todo mundo, mas quanto mais você conhece sobre os vieses, tem um pensamento crítico melhor vão ser suas análises. E claro, também é importante ter um lado técnico, né? Então entender de estatística e até mesmo um pouquinho de programação. Legal. Agora o Edivaldo, ele faz a seguinte pergunta. Existe algum método melhor do NPS para públicos pequenos, de 50 pessoas, por exemplo? Olha, o NPS, 50 pessoas realmente é muito pouco, né? Você pode começar a utilizá-lo, e claro que varia muito, depende do que você quer medir. Então, por exemplo, se você está medindo um atendimento, algo mais específico, aí você consegue usar outras métricas. Tem o CSAT, por exemplo, que é Customer Satisfação do cliente, né, em português, Customer Satisfaction, e essa daí você consegue aplicar ele antes e depois de um atendimento e conseguir medir, ou de um treinamento, por exemplo, conseguir medir o tanto que aquele treinamento ajudou ou não naquele momento. Né? Então, existem outras métricas, o NPS é apenas uma, né, e é uma que te dá uma informação bem geral mesmo da empresa. Quais tópicos são mais importantes na análise de dados? Acho que isso aí, até aquele videozinho que você mostrou antes, respondeu, que é basicamente aquelas etapas, né? Extração, exploração, aí você vai realmente fazer alguma análise e trazer os resultados. O que eu acho bem importante é você definir antes as hipóteses de negócio que você quer seguir. Porque se você tem algumas hipóteses de negócio, você tem um direcionamento para seguir. Se você não tem as hipóteses de negócio, é uma exploração às cegas. E isso aí é o que faz um projeto, às vezes, perder o rumo. Né? Então, o ideal é você levantar hipóteses de negócio, então, conversar com gestores, conversar com as pessoas nas empresas, para poder entender realmente quais são as hipóteses que você vai analisar. Né? Aqui, o Fael ainda fez mais uma nova pergunta. Ele falou o seguinte: quais são os livros, quais livros, além do curso, você indicaria para ajudar? Olha, o livro Data Science para Negócios, eu gosto bastante. Ele traz assim, uma visão geral do que é a análise de dados, né, de forma geral. Agora, para pensamento crítico, que é isso que eu estava falando, eu recomendo esse livro aqui, ó, Rápido e Devagar. É um livro de um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, e esse livro ele trata justamente sobre esses vieses. Então, é um livro meio que de psicologia. Eles fizeram vários experimentos com pessoas e ficaram registrados nesse livro, que são experimentos muito interessantes sobre a forma com que a gente pensa e vale a pena ler, sim. Isso aí enriquece bastante suas análises. Pode repetir o nome do livro? Eles pediram aqui a Sayonara. Rápido e Devagar. 2 formas de pensar. Legal. Vou deixar anotado aqui para mim também, achei muito bom. O outro que eu falei Data Science para Negócios, só para saber se Data Science para Negócios. Show. Tenho aqui do Eduardo Rizzi. Trabalho com UX Design e percebi que várias interações com a minha área.
intersecções com minha área. Estou cogitando fazer um curso como esse para afundar meus conhecimentos, ou quem sabe migrar de dados. Qual a diferença entre o curso de análise de dados e ciência de dados? Olha, a ciência de dados, pelo menos o que eu vejo aqui no Brasil, né, porque isso aí varia de localização para localização, até de empresa para empresa, muitas vezes. Né? A área de dados é uma área bem nova, então ainda tem uma certa dificuldade de entender os papéis dentro da área de dados. O cientista de dados, hoje, pelo que eu vejo nas vagas de emprego e tudo mais, é alguém que sabe fazer desde a engenharia de dados até a entrega de resultados de negócio. Então, é alguém, vamos dizer assim, mais amplo dentro da empresa. Enquanto a análise de dados, você faz, vamos dizer assim, a parte após a engenharia de dados ali, até entregar o negócio. Então, seria, se tiver na empresa, vou dizer assim, se tiver na empresa um cientista de dados e um analista de dados, o cientista de dados vai passar os resultados para o analista de dados e entregar esses resultados para os gestores de negócio. Então, ele faria meio que a ponte ali. Você vai fazer as análises, claro, né? Vai trazer os dashboards, as visualizações, enquanto o cientista de dados vai ficar mais técnico ali na empresa. Essa é que eu vejo como grande diferença, mas é claro que não existe nada escrito em pedra disso. Lembrando também, pessoal, que além da profissão analista de dados, a gente tem o curso profissão cientista de dados. Então, quem quiser conhecer, pode ir lá no site da EBAC, eu vou botar aqui para vocês o link. Bom, Felipe, quero saber do pessoal, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Vamos aproveitar aqui o nosso convidado. E aí, aqui o Eduardo botou perfeito. Valeu. A Sayonara também, obrigada, agradecendo. Acho que a galera gostou bastante, essa explicação foi muito boa, Felipe, muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que você deu de dar o seu tempo aqui, disponibilizando esse conhecimento. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu quero agradecer também. Se quiser, pode falar mais algumas considerações finais. Não, é basicamente isso. Eu queria agradecer também. Foi uma experiência bem legal trazer isso aí para vocês. E espero que façamos outras dessas. Sim, vamos combinar. Já falei para o Felipe que ia trazer ele para um workshop que ficar 3 dias com a gente, ensinando na prática como fazer mesmo análise passo a passo, para a gente aprender bastante aqui com ele. Bom, pessoal, eu quero agradecer também todos vocês que ficaram com a gente até agora. Então, se você curtiu a nossa conversa, dá uma olhada lá no canal no YouTube. Eu vou botar o link aqui para vocês no chat, para poderem estar acompanhando depois. Então, se vocês curtiram, se inscrevam lá no nosso canal, aproveitem, comentem, compartilhem com a gente o que vocês estão achando. Mais uma vez, obrigada a todo mundo que ficou comigo até aqui. Felipe, obrigada novamente. E fiquem de olho também lá no site da EBAC para os próximos eventos. Obrigada, pessoal. Tchau, boa noite.